want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I want something to know. It's I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I don't want it. I'm hanging my clothes on some basic noise. I make it. And so
Boa noite, pessoal. Todo mundo me escutando? Zanete, vou abrir teu microfone para te colocar a música para nós. Estamos escutando vocês, tá? And it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I am what I am. I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise. I think it's pretty. And so what if I love you, sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout out, I am what I am. And what I am needs no excuses. I feel my own deck, sometimes the eight, sometimes the juices. It's one life that there's no return and no deposit. One life, so it's time to open up your closet. I start from a damn till you can shout out, I am what I am. Feel my own deck. Sometimes the eight, sometimes the two. And I'm Pessoal que já está aqui, todos me escutam bem? Olha só, tem uma pessoa chamada Kaiser, é meu parente? Que isso? Legal. Não é porque a gente está online que vocês precisam ficar todos com as câmeras fechadas, tá? É, a gente gosta de ver os roxinhos, porque se vocês estiverem fazendo cara feia, a gente já pega e já sai da live e vai embora. A gente quer ver o julgamento de vocês. What I am, I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what? I love you more than you bangle. Why I think from a different angle? Your life is a sham till you can shout out. I
Deixa eu olhar quem tá aqui. Tem águias. Tem aluno meu aqui presente. Tem seguidor. Quem tá aqui nos assistindo? Águias, seguidores, alunos. Ó, aluna. Coisa boa. Aluna de Urubici. Liberei o microfone de vocês. Vê se, dá certo. Consciência São Paulo. Águia. Eu tô liberando o som de vocês aí. Vê se aparece uma mensagem na tela. Boa Foi? noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Mi? Olá, Tudo bem, Zanete? Ótimo. tudo ótimo com essa sala cheia, contigo na sala, como não estar ótimo? 124 pessoas. Que isso? Que lindo. Que Amei, legal. amei esse encontro. Eu acho que tem muitas pessoas aqui que não têm nem noção do quanto essa noite vai ser especial. E por que que eu falo isso, né? Durante uns 2 anos atrás, eu comecei nessa busca pelo desenvolvimento pessoal e eu não sabia o caminho. Eu só queria. Eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria me desenvolver, mas eu não sabia como, né? As pessoas falavam de desenvolvimento pessoal. O que que é isso? Como que faz, né? Eu quero, mas como? E uma pessoa talvez esteja aqui, né? O Israel me apresentou vocês, né? E hoje eu tô muito feliz, porque eu tô tendo a oportunidade de apresentar vocês para muitas pessoas, né? E a minha vida foi transformada. Eu acho que quem é meu aluno, quem me segue, eu nem preciso falar que aconteceu alguma transformação, né? Eles já percebem. Então, é isso. Muito obrigada por aceitarem o convite. Se sintam em casa, que tem os meus alunos, tem águias. Somos todos do mesmo ninho, né? Então, muito obrigada por terem aceitado. Deixa eu compartilhar aqui os slides para ver se todo mundo tá enxergando bem, tá todo mundo na mesma tela, parecendo Morgana Kaiser, que às vezes dá uma travada. Todo mundo. Show. Foi. Pessoal, primeiro quero apresentar a Michelle. E eu tava aqui olhando o currículo dela, eu falei, meu Deus do céu, não vou falar palavrão, mas tem uma palavra em inglês. Como que eu vou falar essa palavra em inglês? Mas eu vou apresentar do meu jeitinho, tá, gente? Eu confesso que eu estou fazendo aulas de inglês para poder falar com mais facilidade. Então, a Mi, ela é psicóloga, head trainer no Instituto Ser Humano Desenvolvimento, especialista em avaliação psicológica, neuromarketing e psicologia positiva aplicada às organizações. Formação em medicina germânica, master em practitioner em PNL, programação neurolinguística. Jarilson Zanetti, para mim foi uma grande novidade saber que o Zanetti se chama Jarilson, mas apresento vocês o Jarilson, eu conheci ele como Zanetti. Head Trainer da Ser Humano Desenvolvimento, Master em Practitioner em PNL, hipnólogo, Psicologia Positiva aplicada às organizações, formação em Medicina Germânica, técnica em mecânica, metalurgia e engenharia da metalúrgica. Especialista em sistemas de gestão de qualidade. Antes de eu passar a palavra para eles, eu preciso contar um pouquinho da minha história. O que acontece? Muitas pessoas que me acompanham sabem, mas eu perdi 20 quilos no último ano.
Então, isso foi por conta que eu busquei o desenvolvimento pessoal. Nessa foto que vocês estão vendo aqui de mim, eu não sabia, mas eu estava assim doente mentalmente, psicologicamente. Eu estava carregando problemas que eu não precisava carregar. E aquela foto ali é uma pessoa que tinha sim autoestima, tinha sim orgulho da história. Eu já tinha os meus 80 mil seguidores no Instagram, já ganhava financeiramente algo assim bem interessante para minha idade. E eu achava que eu estava no meu ápice, eu achava que eu estava na melhor fase da minha vida. Longe eu estava da minha melhor fase da minha vida. E eu não reconhecia isso. As pessoas falavam, e eu não conseguia perceber. Eu via uma pessoa linda, maravilhosa. E isso é bom, um certo ponto, mas demorou muito para eu buscar o meu desenvolvimento. Então, aquela pessoa ali, ela tinha que ser muito grande para carregar os problemas que ela tinha. Eu buscava na comida carinho, eu buscava na minha sociedade carinho, eu buscava em lugares errados carinho, e por isso eu cheguei, com praticamente aí 100 quilos. Hoje já foram 20 quilos eliminados, e eu digo sim que foi graças a essas duas pessoas que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que muita coisa mudou depois disso. E eu descobri a minha missão, que é realmente passar isso à frente, por isso que eu tô aqui de uma forma assim, coração aberto também para aprender, mas para compartilhar. Uma coisa que mudou também depois da minha busca pelo desenvolvimento pessoal é a minha empresa. Minha empresa dobrou as vendas. Isso aqui foi um print de ontem, tá? Da minha tela do meu celular, 14 de abril, segunda-feira. Em menos de alguns minutos já foram ali 8 mil reais. Então, isso era algo que eu buscava dobrar minhas vendas. Eu sabia que eu podia muito. E eu sei, que muitas pessoas aqui sabem a teoria, sabem o que precisa ser feito, sabe vender, sabe técnicas. Muitos aqui são meus alunos, sabem o processo de vendas do início ao fim, só que não fluem, não vai, trava. E por isso a gente trouxe essa palestra aqui. Outra coisa que mudou a minha vida depois da busca pelo desenvolvimento pessoal foi que eu me conectei 100% novamente com meu pai. Aqui não apareceu, mas ele, depois dessa foto que eu encaminhei para ele, ele mandou saudades desse tempo. E assim, aconteceu coisas que eu perdi, mas graças a Deus a gente sempre tem oportunidades de resgatar. Meu pai, com 50 e poucos anos, ele teve uma filha e eu estava perdendo o crescimento da minha irmã. E esses dias eu fui lá ver ela e ela falou assim: Ô pai, agora eu tenho duas irmãs, né? Porque ela tem uma outra irmã. E assim, criança é tão pura, tão. E eu tava assim, amarga, me afastando de um anjo. Então, muitas coisas veio na minha vida. Eu sabia que eu deitava no meu travesseiro e sabia que não estava feliz com isso, sabe? Então, se eu não tô feliz plenamente, óbvio que vai impactar nos meus resultados. E talvez muitos aqui estão com problemas com pai, com mãe. Opa, dá uma travadinha isso aqui. Foi. A Morgana também buscou desenvolvimento pessoal porque ela queria se conectar mais com Deus. Eu não conseguia, nunca consegui. E hoje eu vou na igreja assim naturalmente. Se eu não vou na igreja, em casa eu consigo me conectar, porque a minha cabeça está muito mais madura, muito mais preparada para isso. Outra coisa que eu busquei com desenvolvimento é realizar meus sonhos. Eu sou uma pessoa que sonho muito, mas eu sonho alto. Mas para eu conseguir realizar meus sonhos, eu tive que me desenvolver muito. Então, essa foto ali é em Fernando de Noronha, no dia 9 de março, no dia do meu aniversário, eu comemorei com a minha mãe em Noronha. E o que eu tenho para falar para vocês disso é que tem muitas coisas pela frente, muitas coisas que ainda vão acontecer, mas eu quero que vocês
também vivam isso, tenham a oportunidade de se desenvolver e atingir o que vocês desejam com a vida mais leve. Por isso que eu apresento vocês com muito carinho, Michelle e Zanetti. Uau! Depois de uma apresentação dessas, estamos prontos para encerrar uma live como esta, né? É muita apresentação, eu penso que é notável a tua mudança e a forma como tu fala tudo isso, Morgana, nos mostra muito o nível de maturidade que tu te encontra de uma forma leve, gostosa, segura e muito autêntica, muito Morgana Kaiser de ser, assim. Como tu disseste, a autoestima era perceptível que tu já tinha mesmo quando chegou ao treinamento. E eu penso que tu és uma grande líder. Quantas pessoas, quando tu cita o teu número de seguidores, a gente já sabe quantas pessoas têm carinho por ti, pelo que tu fala, pelo que tu conheces, pela forma que tu expande isto para as pessoas que te acompanham na rede social. Isso tudo é muito grande, é muito bonito, é muito admirável atualmente. Eu e o Zanetti nos fazemos muito gratos por esse carinho que tu tens com o nosso trabalho. E é muito gostoso poder saber que de alguma forma tu tem compartilhado isso também para outras pessoas, porque é desta forma que o nosso trabalho também tem o poder de atingir outras pessoas. Quantas pessoas te conhecem, te acompanham, vão poder ter acesso ao nosso trabalho agora, só pelo fato de tu te propor a fazer o que tu estás fazendo agora. Eu acho muito bacana também, só para complementar, que a mudança do treinamento, aqui a gente está falando de algumas coisas, né? A gente vai propor falarmos sobre vendas, que é a tua grande especialidade, tu és referência nisto, e ao mesmo tempo sobre tu abre contando um pouco da tua evolução através daquilo que tu conheceu em um dos nossos trabalhos, né? O Consciência, o treinamento que é a imersão de final de semana. E eu sempre comento, Morgana, que é muito bacana quando nós sentimos esta evolução, mas a tua tá como uma grande líder, notável a outras pessoas. Isso é extraordinário, é lindo, é grande e contagia. Nós falamos que, como líderes, nós não motivamos outras pessoas, mas nós podemos inspirar outras pessoas. E tu já faz isso, então que bom poder estar junto e compartilhar a jornada, porque de alguma forma a tua luz ilumina a nossa também. Vamos juntos. Está com vocês. O que que eu preparei para a gente começar, né? Primeiro, eu quero me colocar num papel de leiga, aqui, se eu puder, né, ter a oportunidade de Não perguntar. pode. Eu quero que vocês expliquem um pouco mais o que é programação neurolinguística. Acho que a gente pode começar por aí. Achei que tu ia falar, tu ainda não tinha. Fala. A programação neurolinguística, esse nome comprido, de alguma forma também pode ser bem simples de compreensão, né? Significa programarmos o nosso sistema de pensamento, o nosso cérebro, através da nossa linguagem. A linguagem é a forma com que nós nos comunicamos. E quando nós falamos ao mundo, nós também temos o poder de nos ouvir. E isto vai nos mostrando como somos, como pensamos, no que acreditamos no nosso dia a dia. Então, terapias inteiras têm base na fala. Por quê? Porque é a nossa ferramenta de comunicação. Quando nós começamos a compreender aquilo que falamos, aquilo que somos, isto vai nos mostrando caminhos. E a mesma ferramenta, que é a comunicação, vai transformando o nosso sistema para possibilidades ou para estratégias que nos dão respostas para caminhos que buscamos, mesmo que de forma inconsciente. O que que isso quer dizer? Programação, programar, neuro, que é o sistema de pensamento, o nosso cérebro, linguística, através da nossa linguagem. Agora, talvez esse nome imenso tenha ficado bem simples. E é a mesma ferramenta que comunicamos ao mundo, que nos ouvimos e que refazemos internamente, reprogramando a nós mesmos e também aos demais, porque somos seres altamente programáveis desde que nascemos. Na verdade, desde antes que nascemos, tá? Mas para nós não entrarmos em crenças aqui, agora a ciência já nos mostra que é mesmo antes de nascermos, na barriga da mamãe, nós já temos um sisteminha inteirinho sendo programado. Então, isto é a programação neurolinguística.
Perfeito. E sabendo disso, né? O que que vocês consideram que é a principal causa das pessoas não ir para frente, não ir para a vida, assim, sabe? Ir para um próximo nível, assim. Tem alguma coisa que vocês já identificaram? Sabe que tu comentou ali no início, tu mostrou uma foto tua com um pouquinho mais de peso e hoje no teu estado atual, né? Uhum. Tu comentou sobre retomar a relação com teu pai, com a tua irmã, que tu citou um anjinho e de fato eu acredito que seja. Eu digo, fazem 2 treinamentos que eu tenho usado uma fala. Existem pessoas que hoje querem ser emagrecidas. Elas vão em uma nutricionista para serem emagrecidas. Vão, em um psicólogo para melhorarem, para buscarem de fora para dentro. Vão fazer cursos de vendas para venderem melhor. Mas eu digo que se não partir de dentro, não adianta ter melhor formação, não adianta ter o melhor psicólogo, não adianta ter a melhor nutricionista ou o melhor programa de atividade física. Tem que partir de dentro. Tu falou agora há pouco que tu tem alguns alunos também que tu tem certeza que tem o melhor curso, que tu vê capacidade neles, que tu enxerga que eles têm todos os recursos necessários para que eles façam as melhores vendas ou para que cresçam dentro do negócio. Mas isso não acontece. Por quê? Porque é de dentro para fora. E aí a Michelle citou crenças. E hoje se muito ouve falar em crenças limitantes e crenças possibilitadoras, né? Então, a programação neurolinguística, ela auxilia as pessoas a eliciarem o que existe de melhor dentro delas. Muitas vezes, nós vemos vendedores, digamos assim, menos qualificados que outros vendedores, mas que performam muito melhor, que entregam maiores resultados. Por quê? Porque eles acreditam serem melhores. Então, se nós acreditamos, nós somos. Parece muito simples. Ao mesmo tempo, parece muito distante da realidade de muitas pessoas. É interessante essa fala, né, Morgana, porque quando tu refere isso, me fez lembrar de um amigão nosso, uma pessoa que já fez o treinamento com a gente, que fala sobre como as pessoas, de alguma forma, gostam de ser enganadas, né? E eu vou falar melhor sobre isso para me fazer entender. Ele diz, ele é um vendedor de automóveis e ele diz que as pessoas sabem que um carro de determinado ano não tem determinada quilometragem, mas quando elas vão comprar, elas querem acreditar que tem menos quilometragem do que de fato teria um carro daquele ano. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, como uma psicóloga, essa é uma das minhas partes que me ajudam a reprogramar o meu sistema também, né? E eu ouvindo aquilo, fiquei pensando algum tempo sobre isso, né? Olha que interessante. As pessoas não, elas, quando veem é, é, produtos à venda, por exemplo, que transformam a vida em poucos dias, em poucos minutos, que fazem a diferença de uma forma mágica, existe uma parte das pessoas que quer acreditar nisto e uma parte destas mesmas pessoas que foge disto, porque sabemos quantas enganações existem à venda por aí, né? Então, olha que interessante esta dualidade. De alguma forma, as pessoas querem o emagrecimento sem esforço, de preferência, né? Sem envolver aquele monte de coisas que são necessárias para que isso aconteça efetivamente e definitivamente também, né? Ao mesmo tempo, elas querem as respostas rápidas. Querem respostas rápidas, mas não querem fazer o que precisa ser feito. Então, muitas vezes, nós queremos as verdades e parte nossa também luta com isto, não é? Por exemplo, o nosso treinamento, esse que tu tem falado, o Consciência, ele entrega isso e nós temos mais de 10.000 pessoas que já vivenciaram o treinamento que compartilham as suas histórias pelos ganhos que tiveram. Então, é muita gente garantindo o resultado disso, além do próprio treinamento que garante esse resultado, né? Com garantia financeira mesmo. Mas ainda assim, algumas pessoas ficam nessa luta de o que é possível de ser feito de fato. Quando a gente fala, por exemplo, do treinamento ou de vendas, em qualquer dos aspectos que a gente possa entrar agora, em ambos a gente precisa lidar com tudo aquilo que está dentro. Porque o que me faz de fato é escolher A ou B na hora da compra.
O que me faz agir de formas que me faz não ter resultados quando eu desejo um resultado. São dualidades que temos, que todos temos. E a gente vai ampliando essas formas de lidar com isto para que obtenhamos melhores e maiores resultados. Quando tu verbalizasse, por exemplo, o peso eliminado por ti, tu mesma falou, tu já tem, por isso que eu te falei, é grande a forma como tu traz o teu desenvolvimento, porque é notável, quem tem um pouco de filtro percebe. Tu disseste, eu precisei me livrar de alguns outros pesos que eu carregava, que não eram os 20 quilos, eram outros pesos que estavam atrelados inconscientemente E quando aos eu teus. comecei, eu não sabia disso também. Eu não sabia Certamente, que porque são tinha coisas que problemas são ali. Então, perfeito. mas foi de dentro para fora, concorda? Isso. Foi. Porque são coisas que estavam no teu inconsciente. E isso é que é o bacana daquilo que nós fazemos, porque o que nós oferecemos é uma ferramenta gigantesca de imersão, por exemplo, ou consciência, que trabalha o inconsciente das pessoas. Então, durante o final de semana todo, a pessoa não compreende do que se trata. A racionalidade ali mais atrapalha do que ajuda durante o treinamento. Após é que caem essas fichas que tu descreve agora. Então, isso é muito bacana, porque a pessoa, por exemplo, que vai fazer o treinamento, ela não precisa saber exatamente o que ela está buscando. Ela só precisa querer um próximo passo, querer um degrau acima de onde ela está, ou vários, como tu mostra pra gente. Quantos outros degraus tu subistes por conta daquilo que tu continua fazendo. Então, é sobre isso, expandir mindset. Não dá, não é possível evoluir sem mudar. Uhum. Fazer a mesma coisa não é evoluir. Aproveitando e nesse gancho e fazendo uma outra pergunta, né? Nas vendas, eu chego e passo a técnica. Ah, mas olha, para você ter mais resultados no WhatsApp, você tem que gravar áudios, porque tu tem que gerar conexão, tem que mostrar a segurança na tua voz. Ah, não, mas eu sou envergonhada. Mas eu tenho isso. A minha voz é muito isso. Ai, não, os clientes não vão gostar da minha voz. Que a gente faz uma autoanálise para tentar identificar por que a gente sente isso? Existem algumas maneiras. Existem técnicas da neurolinguística, existe como fazer hipnose, linha do tempo. Eu, particularmente, eu estou nesse meio de treinamentos há 17 anos. Antes de ingressar nesse meio, eu acreditava que a minha voz era feia, a minha dicção era ruim e eu tinha poucos amigos. Testemunha. Uhum. Uhum. Como não era possível mudar as minhas crenças, porque eu ainda não tinha conhecimento para isso, eu comecei a mudar os meus comportamentos. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes, mesmo que fossem mudanças sutis aos olhos de muitos. Mas para mim, que não fazia nada, eram grandes mudanças. Eu comecei a falar com mais pessoas do que eu falava antes. Claro que eu tinha amigos que falavam para um grupo absurdamente gigante de pessoas, mas eu me comunicava pouco. Eu comecei a conversar com grupos de 5, 10, 15, 20 pessoas, e quando eu me dei conta, eu estava falando para grupos de mais de 500 pessoas. Então, se não é possível mudar uma crença, mude seus comportamentos, que naturalmente elas mudarão. Eu acho que o Flaviano Biaso, que está nos ouvindo agora também, ele é um grande exemplo disso também. Ele é um dos vendedores que hoje estão próximos de nós, que é uma das pessoas que melhor faz isso. E talvez a grande dica dele seja: comunique-se, esteja com pessoas, se relacione. Pessoas gostam de pessoas. Claro que o WhatsApp vende, fazer vídeos vende, conecta mais com as pessoas, né? Mas se não for algo natural, e isso eu ouvi de ti também esses dias, não foi? Que um vídeo tem que ser natural, tem que ser espontâneo. Sim. Boa. Essa E história de pessoas conectam com pessoas é muito rica. Quando tu fala, por exemplo, de tenho vergonha da minha voz, não gosto de falar, esse exemplo que o Zanetti traz, antes dessas atitudes houve uma decisão. Tem que dar, tem que dar. Então, as ações foram realizadas e os resultados foram surgindo. O que que acontece com a crença? Muda, amplia. Uhum.
Eu queria falar um pouquinho de zona de conforto. Essa palavra eu achava assim muito clichê e muito clichê assim, sai da zona de conforto, sai da zona de conforto. Mas eu não entendia muito bem o que que era essa zona de conforto. Eu acho que a gente tem dificuldade de entender ela até chegar uma coisa na vida e fazer a gente tirar na marra da zona de conforto. Mas acho que a gente pode evoluir para sair da zona de conforto sem precisar que a vida dê uma chacoalhada. E o que que vocês consideram assim que pode uma palavra para ajudar as pessoas que estão aqui a sair da zona de conforto? Essa é uma grande chave. Uhum. Sabe que, por tendência, o ser humano tende ao conforto, né? Ele tende à falta do movimento, ele tende à preguiça, ele tende, essa é a tendência natural do ser humano. Quando algumas pessoas de alto desempenho escutam uma coisa dessa, pensam, eu não. Sim, certamente tu não, porque o teu ritmo não combina com a zona de conforto, porque tu estabeleceu isto há bastante tempo. Então, o teu natural já é um outro ritmo, compreendem as diferenças? Quando a gente não faz nada, mais nada eu quero fazer. Costuma ser assim, isto é a zona de conforto. As pessoas tendem, a tendência natural do ser humano é se acomodar. Tá ruim, mas tá bom. Mas é que assim eu não preciso. É que eu fico bem com pouco dinheiro, com pouco conforto, com pouco. Não importa do que pouco que nós estamos falando aqui. Qualquer pessoa vai se identificar com os seus poucos. Ou com muito peso, ou com pouco peso, ou com. Gente, coisas, não importa do que nós estamos falando, mas eu sou tímido, mas desejo ser um vendedor. Nossa, como eu queria ser um vendedor da Morgana, ou uma equipe de treinamento de alto desempenho, ou alguém que tem mais resultados naquilo que eu faço como um vendedor. Mas eu não consigo mudar aquilo que eu já estou acostumado a fazer. O que eu estou acostumado a fazer é a minha zona de conforto. Eu me acomodo naquilo que não é cômodo, mas parece cômodo. Então eu vou ficando por ali, porque com esse aqui eu estou acostumado, eu já sei como lidar. A gente fala algumas vezes que, por exemplo, quando a gente vai levar alguém para um treinamento como consciência, por exemplo, que é uma imersão onde as pessoas não sabem o que vai acontecer lá, nós estamos mexendo com algo muito importante do ser humano, que é a imaginação. As pessoas não sabem o que vai acontecer e a imaginação vem de todas as formas. Ou, nossa, isso vai ser super transformador para mim, porque a Morgana fez, porque a minha vizinha fez, porque o meu cunhado fez, e eu quero isto para mim, não importa o que seja, ou, nossa, eu não sei o que vai acontecer lá dentro, então eu não vou. Os nossos medos, o sisteminha trabalhando, cuidando, protegendo, mas nos trazendo para a zona de conforto. Então, quando eu preciso tomar uma decisão de vivenciar um final de semana inteiro de algo que eu não sei o que é e que vai mexer comigo, porque é isso que ele se propõe, e aí? Eu vou? É praticamente um portal, a gente não sabe o que tem do outro lado. Vai ou não vai? Agora, olha que interessante, ó. É sair da zona de conforto. Não, pode. Normalmente as pessoas acham uma zona de conforto que uma zona de conforto é uma zona de descanso. Não necessariamente. Exemplo, quando nós começamos no negócio de treinamentos há 17 anos, nós trabalhávamos 12 horas por dia e o nosso resultado começou a cair. Boa. Então, a nossa zona de conforto era trabalhar muito. Uhum. Aí Michele já falou para mim, nós temos que trabalhar mais para que o nosso resultado aumente, pois está caindo. Eu disse negativo. Focada. Eu nos vejo como um carro potente com os quatro pneus murchos. Nós temos que descansar. Tá, mas quer dizer que a gente tem que trabalhar menos, vai ter mais resultado? Eu falei, não custa fazer um teste, né? Nós regramos o nosso dia. Nós começamos a trabalhar 8 horas por dia, começamos a dar atenção a outras saúdes. Estipulamos um dia de Saúde, folga na um dia de semana. folga na semana, isso para nós não existia. Então nós começamos a dar atenção à saúde física, social, familiar. De forma mágica, o nosso resultado começou a crescer na exponencial. Então, nem sempre zona de conforto é descansar. Descanso também é treino. Para nós, a nossa zona de conforto era trabalhar muitas horas por dia.
Um complemento para a zona de conforto que eu fico me analisando é que zona de conforto não é uma coisa que a gente sai e a gente nunca mais volta para ela. Constantemente a gente volta para ela. Então a gente tem que se perceber a ponto. Meu Deus, já estou na zona de conforto de novo. Meu Deus, eu fui no treinamento em setembro e tô aqui na zona de conforto. Então a gente tem que se chacoalhar sempre, se auto-perceber, porque é uma coisa que a gente tende muito a voltar para lá, né? E é a É. falsa zona de conforto. Normalmente é onde a gente sente que a gente tá na zona de conforto, não é a zona de conforto. É a falsa, né? A falsa percepção. Antes de a gente seguir, atingimos neste momento 201 pessoas ao vivo. E por isso eu acho que no final dessa live, esse povo merece algum presente. Zanetti, Michele, vão pensando aí que eu vou pensando aqui o que que a gente pode fazer de presente, dar de presente para esse povo. Que é, olha, 200 pessoas ao vivo, muito bom. Quero. Mas lá no final só, né? Só no final, só para quem estiver ao vivo, tá? Tá bom. Eu gosto muito de perguntar, as pessoas falam isso, né? Meu Deus, tu gosta de perguntar. Eu não separei nenhuma pergunta. Eu falei, vou deixar essa palestra fluir, eu vou perguntando conforme vai me dando curiosidade. Como identificar se eu tenho problema com meu pai ou com a minha mãe? Como você Uau! se relaciona com ele? Não sei, vamos, eu quero Você- ajudar esse pessoal aqui a entender se tem alguma coisa que, opa, eu achei que eu não tinha, mas na verdade eu tenho. Não. E muitas vezes, melhor que uma resposta bem dada, é uma pergunta bem feita. Então vamos lá. Perguntas para quem assiste. Quais as memórias que você tem da infância? Como Hum. você sente vontade de estar com seus pais nos seus momentos de lazer, nos seus momentos de descanso? Os seus pais hoje, você tem eles como amigos na vida adulta, como confidentes? Você ri das travessuras que você fazia na infância junto com seus pais? Lembra desses momentos onde você talvez tenha ido para a cadeirinha do pensamento, que eu tenho certeza que lá na infância não foi legal, mas hoje vocês riem juntos daquilo que aconteceu, ou você guarda uma mágoa e se afasta deles? Ó, o Carlos Leal tá sorrindo ali, ó. Eu acho que ele lembrou de alguns momentos ali. Então, como você lembra desses momentos da infância? Talvez respondendo essas perguntas, você já tenha uma resposta para essa tua pergunta. É. Isso que o Zanetti está falando é muito importante. E essa tua pergunta nos dá margem para muitas coisas, principalmente para aquela história do tal do inconsciente. Que, gente, ali é onde está muitas das nossas coisas, aonde ficam muitas das nossas coisas. Quando tu pergunta, por exemplo, se eu estou bem com pai e mãe, como identificar isto, a própria falta de sucesso financeiro ou na família nos mostra um relacionamento comprometido com o pai ou com a mãe. A psicanálise traz isto. Então, gente, a gente pode verificar problemas mesmo aonde nós não identificamos conscientemente, porque o inconsciente trabalha, não tem como fugir dele. Eu Tem quero, como ajudá-lo. eu Ah, quero falar um pouco sobre isso com a minha relação do meu pai e da minha mãe, o que que eu descobri aí nos últimos tempos. Mas uhum, antes eu queria que vocês explicassem da criança interior. Se vocês têm tá? alguma explicação sobre a criança interior para eles entenderem melhor o que eu vou falar do meu relato. Falar da criança interior. Nós internalizamos a nossa infância da forma que nós significamos o mundo que vivemos. Não significa, olha a complexidade. Eu vou falar de inconsciente aqui, tá? A forma que eu internalizei a criança, a minha criança, eu criança, não significa que tenha sido assim na realidade. Significa que esta é a criança que eu tenho. Então, por exemplo, quando eu falar da minha história, eu posso buscar a minha criança feliz, sonhadora, brincalhona. Eu posso lembrar das minhas risadas infantis, risadas incontidas infantis.
e ter excelentes lembranças da casa da avó, do cheiro da avó, do café que só a tia sabia servir. Eu posso ter estas lembranças e do quão sonhadora eu fui quando pequena ou quando pequeno. Eu também posso lembrar daquela criança que apanhava do pai ou da mãe, que tinha um pai ou uma mãe tolhidor, severo, que não permitia fazer as coisas, de uma mãe ou de um pai que me chamava de burra, de fracassada, sei lá, de relaxada, de tantos adjetivos que conhecemos. Então, a forma que eu internalizo isto, elas podem ser tanto uma quanto a outra, auxiliadas na vida adulta. Por que que eu falo tanto uma quanto a outra? Porque quando eu busco aquela criança sonhadora, realizadora, que tem ótimas lembranças, talvez eu tenha aspectos da minha vida hoje que são sonhos infantis, mas que não foram contemplados, não foram atingidos, que eu posso manter aquela criança acesa, porque essa parte nossa é riquíssima. É ela que nos dá os próximos passos, o desejo, os motivos pelos quais eu quero sair da tal da zona de conforto. Esse é um dos lados. O outro dos lados, aquela criança internalizada que sofria, que foi maltratada, ela também pode ser curada, porque ela também tem relação com a forma que eu vivo hoje, os meus insucessos, a minha falta de merecimento, uma quantidade de coisas que está no meu sistema e que eu nem me dou conta conscientemente. Então, a criança interior, ela nos ajuda tanto a parte internalizada positiva quanto a não positiva. A Michelle falou ali sobre os significados, né? Pode lembrar de uma criança feliz ou de uma criança que foi tolhida, né? Eu, particularmente, eu apanhei bastante na infância porque eu aprontava muito, tá? Hoje eu lembro disso, mas eu agradeço a minha mãe por ter sido, vou chamar, rígida comigo, senão eu não estaria onde eu estou hoje fazendo o que eu faço hoje. Então, assim, teve aquela criança que foi, que recebeu limites, muitos limites, mas se eu não tivesse recebido aquilo, eu sei que não teria sido benéfico para mim. Isso se chama maturidade. É saber olhar com outros olhos aquilo que lá atrás nós significamos como algo não muito bom, né? A Mariana Magalhães, ela perguntou aqui, ó, e, e aquela, e quando não se tem muitas lembranças da infância? Bom, o nosso sistema é perfeito, tá? Mente e corpo formam um sistema único. O nosso inconsciente, ele manda para nós exatamente memórias que são importantes para nós. Se uma pessoa talvez não tenha lembranças da infância, por algum motivo, o nosso sistema está nos protegendo disso. A pergunta é, Mariana, qual o benefício de ter essas memórias? Tu quer realmente lembrar disso? É ecológico, como nós falamos, lembrar disso? Faria bem para ti lembrar disso? Se sim, existem técnicas que nós podemos aplicar, aonde com muita velocidade, uma forma muito simples, tu pode buscar essas memórias da infância. E caso exista algum trauma que o teu sistema está te protegendo, nós podemos, com ferramentas da neurolinguística, da neurociência, da psicologia, da hipnose, dar novos significados. Fazer parar de doer, sabe? Nós íamos falar de vendas e nós estamos falando absurdamente em vendas, e horas eu me faço pensar se as pessoas estão compreendendo que nós estamos falando de vendas. Eu também estava pensando sobre isso. Agora eu quero trazer E, gente. eu quero trazer o meu relato que vai casar muito com o que a gente está falando. Uhum. Basicamente, eu entendi que a Morgana adulta tem que a todo momento conversar com a Morgana criança, né? Eu entendi isso de uma forma e eu venho conversando todos os dias cuidando da minha criança. Mas quem falou foi a Mariana, que não tinha memórias? É, eu também não tinha memórias com a minha mãe. E se alguém me perguntasse em setembro do ano passado, tu tem problema com o pai ou com a mãe? Óbvio que com meu pai faz 3 anos que eu não vejo ele, né? Eu tava sem ver ele, óbvio que é meu pai. E o que que aconteceu, né? Pós-treinamento, eu entendi que eu não tinha problema com meu pai. O meu problema era com a minha mãe. O meu pai, ele foi muito presente na minha vida até os 14 anos. E muito presente. Ele me tratou como uma princesa. E tanto que ele me cuidou tanto que a minha mãe, ela trabalhava muito e não casava muitos horários.
e fez eu apagar todas as memórias com ela. Então eu pensava na minha infância, eu pensava no meu pai, e eu não pensava na minha mãe. E o que que trazia de ruim na minha vida? Eu sentia que eu não era muito feminina, que eu não sabia cuidar muito da casa, que eu não tinha muito jeito, porque eu não tinha referência da minha mãe na minha cabeça. E depois eu consegui resgatar tudo. Eu tive memórias com ela, aonde eu me vi assim. Eu consegui lembrar, eu no shopping com ela, ela comprando a roupinha rosa pra mim. E eu resgatei muita coisa, né, após isso. E com o meu pai, eu basicamente eu botei uma pedra e falei, eu não tenho problema com meu pai, porque quando eu era criança ele me cuidou muito bem. Então eu não preciso ter um problema com ele, né? Então eu vejo que essa questão com o pai e com a mãe é a coisa que mais mexeu com a minha cabeça, assim, faz eu pensar todos os dias a nossa relação com os pais, eu não tinha noção o quanto impactava no dia a dia, assim. Então, isso foi uma das coisas que mais me mexeu. Sabe o que que é bacana também, que a psicologia pode agregar para a gente aqui nesse encontro, e que também tem a ver com vendas, do que nós estamos falando. Tomara as pessoas estarem alcançando como tudo isso tem a ver com vendas, porque tem a ver com sucesso, tem a ver com o nosso inconsciente, tem a ver com a nossa programação. E os resultados que nós temos na vida têm relação direta com isso. A Angélica colocou ali que o pai dela rejeitou ela e que ela não tem contato com ele até hoje. E o César colocou que apanhou e perdoou. Para ambos, e mesmo para aqueles que não compartilharam, mas a partir dessa tua pergunta, essas relações que temos com os pais, elas tendem, quando a gente consegue a trajetória do desenvolvimento no seu caminho perfeito, nós tendemos na adolescência, no período da adolescência, que inicia lá a pré-adolescência dos 10 aos 12 anos, depois dos 13 até indeterminado, e depois eu posso até explicar por que indeterminado, embora não seja pauta, mas vamos lá. Esse período da adolescência é o período onde nós começamos a nos afastar dos nossos heróis, compreendendo as coisas que são do pai e da mãe, que são as suas imperfeições. Quando pequenos, nós vivemos aquele mundo como se o pai e a mãe, ou o papai e a mamãe, fossem pessoas absolutas na nossa vida. E enquanto pequenos, eles tendem a ser. Só que quando crescemos e entramos nessa fase da adolescência, psicologicamente, nós começamos a desmistificar os heróis. Então, nós começamos de uma forma saudável e natural a compreender as diferenças de pai e de mãe que eu não me identifico. E também as que eu me identifico, mas isso ocorre naturalmente um afastamento de pai e de mãe, emocional, envolve compreender que eu não sou igual à mãe em tudo, nem igual ao pai em tudo. E aí eu entro naquela fase onde eu julgo determinados comportamentos, típico do adolescente. É natural isso tudo, quando eu desmistifico os meus heróis. Quando eu consigo emocionalmente, aí já falei naquela parte que eu poderia ou não falar, né? Mais pra frente, já falo agora. Quando na minha vida adulta eu consigo compreender isso que tu fizesse lá no treinamento, Morgana, compreender que aquilo foi uma decisão do meu pai naquele momento, eu não sei exatamente como foi no teu caso, mas o que eu quero dizer é assim, quando na vida adulta eu percebo que aquilo foi o melhor que ele pôde fazer com as ferramentas que ele tinha, e quando eu verdadeiramente sinto isto, quando eu percebo isto, eu dispenso os meus julgamentos frente a eles. Porque, gente, quando nós na vida adulta, muitos de nós também serão pais. E posso falar? Vai errar. Em algum momento, vai fazer coisas que a criança vai julgar inadequado, inapropriado, não foi legal. Então, isso são os ciclos do desenvolvimento e faz parte. Na vida adulta, quando eu conseguir desmistificar o herói e internalizar ele de uma forma tranquila para mim, eu sou emocionalmente adulto, independente dos meus pais. Esta foi a minha história. E quem eu sou hoje, essa história me ajudou a ser quem eu sou. Então é pegar a parte positiva disso e conseguir de fato estar bem com aquela que
Naquele momento eu julguei que não foi legal. Isto tem a ver com maturidade. Perdoar não é sobre o problema do pai ou o problema da mãe. É sobre eu ter recurso suficiente para significar e internalizar isto numa boa para mim. Entendeu isso, Fernanda? Ah, sobre o errar, né? Fala rápida. Pais agora de 5 filhos. 6, mais 5 aqui. Se a gente dá muito carinho, porque mimou demais. Se não dá carinho, porque foi ausente. Se dá muita coisa, porque não ensinou a conquistar. Se não dá nada, porque foi mesquinho. A gente sempre vai errar. Sempre. Eu acho duas coisas mais importantes. Primeira delas é entender que nós fizemos o melhor que podíamos com os recursos que tínhamos naquele momento. Parece um jargão, mas é a mais pura verdade. E talvez o mais importante de tudo, aprender a se perdoar. Sim, tu é um ser humano, sim, tu vai errar, sim, eu acredito, nós acreditamos cegamente que tu fez o melhor que tu podia. E quando tu olha com esses olhos para os teus pais, tu entende que é um ser humano também e que ele fez o melhor que ele podia. Simples assim. Quando a Fernanda cita ali a história de como que a mãe foi, né? Fernanda, o que que tem no histórico dela? Às vezes a gente não alcança, mesmo na vida adulta. Eu ainda na vida adulta aprendi muito sobre o histórico dos meus pais, coisas que durante o meu desenvolvimento eu também julgava, achava inapropriado, achava inadequado, achava que não era legal. Coisas sobre isso eu nunca perguntei para eles. A minha maturidade me permitiu, ainda bem, eu penso que a maturidade é algo libertador e é sobre a gente, é sobre nós nos sentirmos bem com as coisas. Para mim, o maior investimento da vida é a nossa liberdade emocional, é estarmos bem conosco, porque isto está comigo em qualquer lugar, até nos meus sonhos. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, o que vai comigo é o meu emocional, ele está sempre lá. Então, viver bem comigo chama-se bem-estar. É estar bem, de fato. Não é mostrar bem, não é parecer bem, não é disfarçar bem, é sentir bem. Então, isso para mim é o que tem de maior valor. Quando a gente começa a compreender esses pais, eu não sei o que que levou a mãe à bipolaridade. A gente poderia entrar aqui num universo bem psicológico, mas não sem ela na sala, não sem ela ter interesse sobre isso. Mas, Fernanda, tu mesma pode compreender isto. O que aconteceu na vida da mãe. E às vezes essa coisa do transgeracional, nossa, isso vem da minha avó, vem da minha bisavó. Gente, existem histórias que estão nos antepassados que ou a gente cura nessa fase do desenvolvimento da família, ou vai se repetir para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e assim até que alguém resolva resolver. Ficou bom essa. Eu queria complementar que eu sempre fui uma pessoa rodeada de pessoas. Sempre, sempre fui essa pessoa. Mas eu sempre me senti sozinha. Me senti uma sensação de abandono. E foi aí que, conversando, né, com a minha mãe, com meu pai, pós-treinamento, enfim, eles explicaram a realidade, que eles trabalhavam no Ceasa, acordavam 5 horas da manhã Eu lembro dessa história. e deixavam eu com meu irmão de 7 anos. Então, eu com 2 aninhos, ficava já com meu irmão ali de 7 anos. E não importa a intenção deles na época, né? Importa como eu me sentia. E depois que a gente entende, óbvio, eles não tinham carro, eles tinham que, não iam levar um bebezinho na madrugada para um Ceasa cheio de homens e tudo mais. Eles não tinham tempo para me dar atenção. Eles sabiam que eu era dorminhoca mesmo, que eu dormia bastante. Então eles confiavam. E não importa a intenção deles, o amor, na época, eu não sabia disso, eu sentia isso. Então eu carreguei durante muito tempo isso, esse abandono. Outra coisa, os meus pais sempre tiveram muita segurança, sempre eles olhavam para mim, não, essa pessoa se vira. Então eu ia para casa das minhas amiguinhas e as mães ficavam, caiu, não faz isso, não faz aquilo.
Os meus pais não mandavam mensagem o final de semana inteiro. Então eu sempre fui, meu Deus, a gente acha que o que a gente não tem é a falta que a gente tem. Então hoje eu entendo que eles me davam segurança. A minha história de hoje é porque eles me botavam assim, vai, se vira, vai pro mundo. Só que eu sempre tive essa sensação de abandono. E o que eu tenho para falar também é que não é uma chavezinha assim, não quero mais ter esse sentimento. Ah, identifiquei e agora eu não tenho mais esse sentimento. É uma coisa que a gente não consegue resolver do dia para noite. E é uma busca mesmo pelo desenvolvimento, pela autoanálise, assim, é uma coisa que eu identifiquei comigo, né? Pelo menos talvez outras pessoas tenham outras percepções, mas comigo eu entendi que não foi do dia para noite. Pode ser que para outras pessoas sejam, né? Na verdade, dá para resolver do dia para noite. Ou Então de sexta para precisamos domingo. conversar um pouquinho mais aí. Ou de sexta De para sexta para domingo. domingo. Ah, de sexta para domingo dá. Ah, isso dá. É. Ó, olha aqui, o João falando, eu sempre estou me sentindo deve ser, tá falando na rede de alguém, me sentindo culpada pela educação com a minha filha. Acho que fui muito rígida. Hoje, olhando para trás, vejo que fiz o mesmo que a minha mãe fazia comigo e me sinto perfeito. É exatamente isso. Enquanto alguém não romper este ciclo, ele será repetido. Essa história de programar que eu não quero fazer igual, eu tendo a fazer o mesmo. Essa é uma grande questão. Agora ali, a Flávia, Michele, Aham, ela pode ressignificar isso, tá? O primeiro passo para isso é ter a consciência, Flávia, que tu está tendo agora. É te dar conta que talvez tu pudesse ter feito diferente. Não melhor, nem pior. Não existe melhor ou pior. Tanto é que, quando tu repetiu com a tua filha claro. o que a tua mãe fez contigo, pra ti, naquele momento, tu estava fazendo melhor. E assim, tá tudo certo. Tu não Agora tinha essa consciência tu que tu não tá tinha tendo essa agora. consciência. Tu não fez com a tua filha pensando que tu estava fazendo um mal tão grande para ela, talvez quanto a tua mãe tenha feito contigo. Na tua cabeça, tu estava fazendo o melhor. Esse é um ponto. Agora, daqui para frente, tu pode sim ressignificar isso com ela, mas principalmente Isso. contigo. O passado tu não vai mudar. Então, ressignifica isso e muda daqui para frente, Ah, né? Perfeito esse eu ponto. prometo que a minha última pergunta, e não é uma pergunta, né? Deixa eu só te interromper, Morgana, se tu quer falar da última pergunta, porque a Tati pergunta ali, é necessário futucar o passado para ter maturidade emocional? Olha, Tati, eu não sei, assim, eu gostaria até de compreender um pouco mais, mas eu vou responder a partir do conhecimento que tu trouxesses aqui na pergunta, tá? Necessário não é. Existem alguns caminhos que é possível se desenvolver emocionalmente para que tu não necessariamente tenha que futucar o passado. Agora, eu aproveitaria para dizer assim, eu já ouvi, hoje tu falou da criança, né, Morgana? O que que é a criança, de que forma ela nos ajuda. Eu já tive, como eu sou psicóloga, eu também atuo em clínica, treinamentos, clínica. Na clínica, eu já ouvi pessoas me dizerem assim: ah, eu não quero essa história de entrar em contato com a criança. Tudo bem, você não precisa entrar em contato com a criança. Ah, eu não sei se eu quero futucar o passado. Às vezes são portas muito ricas, poder acessar isso. Então, eu sempre penso assim: que se eu tenho vários caminhos, por que que eu não exploro um sistema desse tamanho, né? Eu não preciso restringir, eu só quero desta forma. Aqui, por exemplo, com o conhecimento que eu e o Zanetti temos, atendimento, treinamentos, cursos, todo o nosso trabalho, várias coisas nós podemos auxiliar no desenvolvimento sem mexer no passado. Mas quer saber? Aproveita, é mais uma porta. Exemplo simples disso. Por que que tu vai redecorar toda a sala sem tirar a sujeira debaixo do tapete, entendeu? Tira logo, te livra É, disso. Se tu não mexer no passado, talvez tu carregue essa carga pelo resto da isso. vida. E E aí, outra, talvez seja a última vez que tu mexa nisso. Pronto, acabou. quando a Morgana pergunta assim, e aí, como saber, né? Às vezes eu faço as coisas e eu não tenho resultado. Às vezes tem ligação com essa forma. Tu falou assim, olha como que é a história do poder do inconsciente. Eu não sei se tu tens consciência, Morgana, disso, mas tu dissesse assim, eu me aproximei do meu pai, eliminei 20 quilos e dupliquei as minhas vendas. O pai, na psicanálise, que é. Gente, a psicanálise é uma ferramenta sensacional da psicologia que nos ajuda a nos compreender pelo universo do simbólico.
Pela psicanálise, se nós não estamos bem com o pai, o nosso profissional também não vai bem. Então, como assim eu me dou super bem com meu pai e eu não tô bem profissionalmente? Pode futucar, agora eu falo com a Thay. Pode futucar, porque tem coisa. Tem coisa que não está resolvida, que está mal significada, que está atravessada, que não está perdoada, que está distante, que está não sei o quê, mas está alguma coisa. Porque o pai tem relação com o sucesso profissional. Olha que lindo isso aqui, ó. Desculpa, Morgana. Sei que Acho tu que tá a louca gente não para está falar, mas querendo a gente acabar a live, é. amor. Olha Não, só, olha tô louca pra falar. eu acho que é o Frank aqui, tá? Graças a vocês consegui me libertar desse problema com a minha mãe antes que ela morresse. Graças a nós, não. Nós mostramos uma nova porta, lembra? É de dentro para fora. Se fôssemos nós, seria de fora para dentro. Nunca é assim. Nós mostramos uma porta e tu decidiu resolver isso com a tua mãe. É diferente. Tu resolveu isso. Nós talvez tenhamos mostrado um novo caminho, novas possibilidades, talvez tenhamos te entregado novos recursos, mas quem resolveu isso foi tu. A Elis já colocou ali. A Elis é nossa, nossa, como é que definir a Elis, né? Nossa, muitas coisas. Aliás, Já talvez sugeri o nós tema para queremos uma próxima que. live. É. Criação de filhos com PNL. Isso a gente tem know-how para falar, viu? Só cinco. Um pouquinho só. Só cinco. Ah, Posso fazer a minha pergunta? deve, por Diga. favor, se deixar, a gente não para de falar. Eu sinto que tem pessoas que têm mais alguns sentimentos que outras. Algumas pessoas têm mais raiva, outras têm mais tristeza, outras têm mais medo, outras têm mais alegria. Eu queria falar um pouquinho sobre esses sentimentos, se vocês permitirem. Forma em específica, assim, do que a gente fale? Não, tá com vocês. Falar sobre esses sentimentos. Não é que uns têm mais ou menos uma emoção. Uhum. Todos nós temos as quatro primárias e todas as derivações. A questão é por que algumas pessoas fazem uso fazem mais uso de uma emoção, por exemplo, como tu citou agora. O que essa pessoa busca internamente resolver que ela faz um uso maior de determinadas emoções. E importante, aqueles que já fizeram um treinamento conosco, como tu fez, já sabem do que nós vamos falar aqui, mas muitas pessoas julgam que existem emoções ruins. Negativo. Todas as emoções são positivas no momento que elas aparecem no contexto que elas existem. E digo mais, eu considero que aquelas emoções que muitas pessoas consideram serem ruins, para mim, são muito melhores do que aquelas que essas pessoas julgam serem boas. Só que elas ainda não sabem utilizar essas emoções a seu favor. Por exemplo, a emoção da raiva e da tristeza são extremamente benéficas e positivas. Agora, a pergunta é: uma pessoa que usa mais a emoção da raiva, por exemplo, função biológica da raiva é destruir. O que essa pessoa busca destruir quando ela usa mais a raiva? Com certeza não é nada externo, é algo interno. E por que ela faz uso especificamente mais dessa emoção do que de outras? Aí vale talvez olhar para dentro, identificar o que está atrapalhando ela que ela quer destruir, usando a raiva dela. Me fiz entendendo? Sim, sim, sim. E agora eu queria abrir a oportunidade para quem está aqui, né? 200 pessoas. Alguém tem uma dúvida específica? Acho que vocês poderiam separar algumas para a gente ir finalizando aí o nosso bate-papo. Alguém tem alguma dúvida específica? Cheio de gente que fez o treinamento, que Ninguém quer legal. falar nada. Até o Queria muito Madalena aí, ó. conseguir, O queria muito Eduardo Madalena está no conseguir momento conciliar tudo isso. introspectivo. Hã? Ó, a Juliane botou, queria muito conseguir conciliar tudo isso e não me sentir triste. Conciliar o quê para não se sentir triste? Por qual motivo? Como posso perdoar um pai ou mãe que já se foi? Gostei dessa pergunta. Pode, tudo Meu pode. Deus. Nós tivemos isso.
Aqui em Porto Alegre, há 2 finais de semana atrás, em um treinamento, onde uma determinada dinâmica, o participante acessou um momento. Lá atrás, uma memória que ele sentia muito rancor, muita raiva do pai. Ele acessou um momento aonde ele viveu algo que ele significou naquela ocasião ruim com o pai e com os recursos, com a maturidade que ele tem hoje, ele entendeu somente vivenciando novamente aquela ocasião. Ele enxergou com outros olhos, não com os olhos daquela criança. Bom, o exemplo que tu deu agora. Hoje tu entende que os teus pais faziam o melhor que eles podiam, te deixavam em casa com o teu irmãozinho de 7 anos, e que tu sentiu aquilo e que doeu, e a gente entende e respeita isso. Mas imagina assim, ó, tu revivendo esse momento, deixando que a emoção venha, com os recursos e a maturidade que tu tem hoje, qual o significado que tu daria? Talvez fosse diferente. Então, essa pessoa, ele fez isso. Ele reviveu esse momento e perdoou o pai. E vou te dizer, foi um momento tão lindo, tão lindo, tão lindo. E não foi de fora para dentro, né? Foi de dentro para fora. Tem algumas perguntas ali que cabem serem respondidas, né? O Henrique Ferriti nos pergunta assim, ó, como posso usar a tristeza ao meu favor? A tristeza, ela nos indica um caminho, ela nos indica que a gente não está se realizando no nosso caminho. Quanto mais longa a tristeza, mais profunda, mais tempo eu venho sentindo, tendenciosamente, tá? O que que isso quer dizer? Ah, eu sofro com depressão, ou eu me sinto triste frequentemente, ou de vez em quando eu me sinto triste. Gente, algumas vezes no sentir triste é normal e saudável, mas independente do quanto recorrente isto surge no meu dia a dia, eu preciso verificar, porque a tristeza nos indica uma recondução de rota. O que que isso quer dizer? Eu não me estou me fazendo feliz no meu propósito, na minha missão, naquilo que eu acho importante. Eu não preciso nem entender aqui o que que é uma missão de fato, mas eu preciso compreender que eu não estou me realizando nas minhas coisas. Ou eu vivo a vida de alguém, ou eu vivo na zona de conforto, ou eu não entendi ainda a que vim nesse mundo, para que que eu quero ser útil na vida de alguém. Existe algo faltando, no meu caminho. Então, a tristeza, ela serve para que a gente perceba isto, porque ela desconforta fortemente. Ela nos aponta que a gente precisa redirecionar a rota. É dessa forma que a gente usa a tristeza a nosso favor. Que mais aqui? Um final de semana muito transformador. Ah, o César, deixa eu ver. Nos César é perguntou, meu né? cliente de São Paulo. César, Ah, pode deixar, São fique Paulo, tranquilo, fique que tranquilo. legal. Que eu vou te direcionar para te fazer esse treinamento. Tem que levar a tua equipe também. Vai primeiro você, depois leva a tua equipe. Foi assim transformador. Eu fiz em setembro. Legal, tem em Campinas, São Paulo, dá isso. para vir para o Rio Grande do Sul, que também é bem pertinho. Não sei de qual região de São Paulo tu és, mas com equipe daí é legal fazer pertinho aí, já manda o grupo todo para Agora pertinho vocês também. entenderam porque eu vou tanto para o Rio Grande do Sul, né? Aham. Em, Sa- Ó, em Campinas, São Paulo, dias 30, 31 de maio e 1º de junho. E a nossa equipe aí de São Paulo, os nossos parceiros estão assistindo. é. Elcio, Flaviano e os outros. É. A Keila colocou ali, ó, meu pai faleceu quando eu era criança, sou ansiosa e meu maior sentimento é a raiva. Ele me tratava como uma princesa, mas minha mãe sempre disse que ele não pensava em mim, pois tirou a própria vida. Gente, isso aqui daria para a gente fazer algumas sessões num consultório, numa questão bem pessoal, tá, Keila? A gente pode falar aqui que mesmo que a mãe tenha colocado, "Ah, ele não pensava em ti, não é sobre isso, tá? Isso é bastante complexo. Talvez não, eu não queria ser superficial falando de algo tão significativo para tua história, assim. Eu não sei o quanto tu sente isso ou o quanto tu já elaborou, pelo menos parte dessa história. Mas o fato de tirar a própria vida não tem a ver com outras pessoas, tem a ver com a história dele. E isso, se tu achar importante, o próprio treinamento é uma opção, sessões de terapia são opções, mas para que tu tenha isso muito tranquilo no teu coração,
atenção que foram faltas do pai, que não tinha a ver contigo, nem com a Bom, mãe, nem com outras e pessoas. olha que significado antagônico que conflitam ali. Ó. Ela tem a memória que o pai tratava ela como uma princesa, Olha, mas a mãe diz é, que não dava bola. Por que que é, se ele não dava bola para ela, por que que trataria ela como uma é, princesa? às vezes. Esse foi o significado que a tua mãe deu, não é teu, é dela. Ela cita a raiva ali, né? Que é um sentimento que se repete, que é o meu maior sentimento é a raiva. Pode ser, Keila, aqui pode ser várias coisas, por isso que eu falei, é delicado falarmos de algo que talvez possa ser tão significativo na tua história. Mas talvez a mãe tenha sentido raiva pela falta dele, tá? E a forma como ela manifesta isto é verbalizações de raiva, comportamentos de raiva, porque ela sentiu raiva nesse ponto, possivelmente, a gente não sabe a história da mãe, mas é, a gente também precisa, às vezes, se colocar neste lugar. Ela ficou sem ele para o teu desenvolvimento, para a tua história, para a tua criação. Pensa que talvez essa mãe, separados ou juntos, isso talvez não seja importante aqui, separados em vida, tá? Separados ou juntos em vida, quantas vezes ela queria ter esse pai presente para auxiliar no teu desenvolvimento, talvez irmãos, nós não sabemos. Mas às vezes pelo sentimento dela ser a raiva, ela propaga um sentimento assim, e aí faz com que tu também sinta raiva. Gente, isso é complexo, é delicado falar assim rapidamente, porque talvez seja algo bem significativo para ti. É, espero que essa pincelada talvez tenha ajudado a ampliar um pouquinho só, Keila, mas se tu quiser ir mais adiante, daí eu sugeriria algo mais profundo mesmo. Morgana? Vamos lá. Tenho 50 anos, dois filhos, 4 e 8 anos, me sinto triste por não estar conseguindo dar o que gostaria para eles e ainda ficar ausente. Estou tentando dar certo no digital. Tentando dar certo, não vai dar certo, Juliane. É um compromisso. Acho que a dica do Zanetti fala muito sobre isso, né? Uma decisão. Se tem algo que tu não tá dando conta, aí uma imersão, uma terapia, alguma coisa que tu consiga identificar isso para virar essa chave. Vamos lá para a última pergunta que eu defini agora. Existe a jornada ideal para o desenvolvimento pessoal? Tem um caminho que é assim, vai ali, faz isso? Tem alguma coisa assim mais mapeada? O que que a pessoa precisa fazer? É a decisão primeiro? É sofrer bastante primeiro? Tem como Preferência se não. desenvolver antes de sofrer? Tem alguma coisa que vocês visualizam, assim, um caminho que a gente possa falar para o pessoal que está aqui? Olha, gente, esse é um caminho interessante. Minha dica, depois a Michelle dá dela. A minha é assim, ó. Seguidamente acontece das pessoas aqui é o nosso escritório, tá? Seguidamente acontece das pessoas virem até o nosso escritório e nós somos pessoas extremamente acessíveis, todo mundo tem nosso telefone, então é muito fácil disso acontecer. As pessoas nos ligam e perguntam: Zanetti, qual treinamento eu devo fazer agora? Eu devolvo com outra pergunta. O que que tu busca? O que que tu quer? Quero me desenvolver em qual área? Eu quero melhorar a minha comunicação, eu quero melhorar a minha autoestima, eu quero me relacionar melhor com os meus filhos, eu quero criar os meus filhos de uma forma melhor, mais assertiva, eu quero retomar o relacionamento com os meus pais, eu quero emagrecer, eu quero me tornar um bom palestrante, um bom comunicador, eu quero me tornar um excelente vendedor, eu quero me tornar o melhor que eu puder na área que eu atuo hoje. Então, a minha dica é: não existe roteiro pré-definido por nós. Eu sempre vou te perguntar o que que tu busca, o que que tu quer. Mas antes, e aí no fim, eu acho que era para nós falarmos de vendas, a gente não fala de venda, né? Mas vamos lá. Eu acho que a maior dica que eu daria é: independe o que você faça, independe o que você vende, e todos nós somos vendedores. A minha dica seria: sempre, sempre em primeiro lugar as pessoas. Nunca o dinheiro. Nunca, nunca o dinheiro. Sempre as pessoas. Eu já deixei de fechar vendas de curso e formação porque eu dei o foco na pessoa e não no dinheiro. Como assim? Exemplo. Um dia, uma menina chegou aqui no escritório, sentada nessa cadeira, e ela falou, olhou para mim e falou assim, ó, eu quero fazer a formação em hipnose.
Eu disse a ela, eu perguntei, por que tu quer fazer a formação em hipnose? Ah, eu quero resolver um trauma que eu tenho na infância. Eu pensei, bom, primeira coisa, se é um trauma, a grande chance que ele seja inconsciente, existe uma grande probabilidade, uma grande chance que ele seja inconsciente. Então ela não teria essa memória consciente. Segundo, se é só resolver isso, por que eu vou fazer ela gastar R$ 10.000? Que era o preço de uma formação na época, com hotel, hospedagem e tudo, tá? Aí eu disse para ela, tá, mas eu perguntei, é só para resolver isso? Ela é só para resolver isso. Tu não vai usar para mais nada? Não, não vou. Então, eu não vou te vender a formação em hipnose. Ah, por que tu não quer me ajudar? Eu falei, quero te ajudar. Mas tu não precisa gastar R$ 10.000. Senta naquela cadeira ali que a gente resolve isso. Ah, e quando é que vai me cobrar? Nada. Isso aí a gente faz em uma hora e meia e tá resolvido. De fato, fizemos isso. O motivo do trauma não era aquele que ela achava que era. Nós fizemos uma linha do tempo, voltamos no passado, encontramos o real motivo gerador daquele trauma, ressignificou, foi resolvido, não foi apagado o fato, mas o significado que ela deu e o que ela sentia quando ela lembrava daquilo. E ela não gastou com a formação. Tá, tu deixou de fazer uma venda? Deixei. Só que ela trouxe muitas pessoas para o treinamento depois. Por quê? Porque eu dei o foco na pessoa. Poderia ter vendido a formação? Poderia. Lá na formação ela teria se dado conta, nossa, eu não precisava ter feito isso aqui para resolver isso. Não sei se faz É. sentido, né? Essa fala do Zanetti é um dos motivos pelos quais nós somos a @ser humano desenvolvimento. Nós somos humanos. O Zanetti falou isso antes também, né? Ao sermos uma pessoa, nós nos conectamos com outras pessoas. Nós também temos a nossa história, também tivemos a nossa trajetória, e estamos ainda neste caminho, porque cada um de nós vai identificar os seus pontos de melhoria ao longo da caminhada, e isso é normal. Em um momento tu perguntou, né, Morgana, quando que termina? Como que é o caminho de evolução? É longo, é curto, né? Para nós é um caminho que é ao longo da nossa vida. Enquanto estamos nessa caminhada, estamos com a possibilidade de evoluirmos em algum aspecto. Tem muitas perguntas riquíssimas ali, muitas coisas que agregam muito para a nossa conversa. Nós nos disponibilizamos, caso queiram fazer outras lives, foi muito legal a adesão dessa turma. Tem muito assunto ali que dá para nós conversarmos bastante. Olha, a Fablícia fala ali, ó, 2 casamentos mal-sucedidos e uma vida financeira totalmente bagunçada. Gente, lembra que eu falei da relação do pai com o financeiro? E olha o que que é uma mulher declarando que teve 2 casamentos mal-sucedidos. O marido tem a ver com o pai? Não, nada a ver. Percebem como que as coisas são derivadas, principalmente de uma forma muito maior do nosso inconsciente do que do nosso consciente? Então, olha aí, ó, Fabrícia, a gente precisa, tu precisa, né? Eu sugiro que faça verificar essa relação com o pai, para que tu reorganize isso. Não tem a ver com o pai físico, tem a ver com o pai aí de dentro. E muitas coisas que a gente pudesse falar. Eu penso que a gente possa, quando tu pergunta aqui, né, Morgana, de que forma fazer isto, eu fui desafiada uma vez a gravar um vídeo sobre o que que significou no meu caminho, né, o que que eu recomendaria para que as pessoas fizessem com relação à busca. Eu até hoje, 98, pera, 2000. Ai, sei eu quantos mais de 20 anos eu já tenho nesse caminho aí por conta da faculdade de psicologia, da profissão como psicóloga, depois da programação neurolinguística, alguns anos aí de trajetória no desenvolvimento humano. Até hoje, eu desconheço algo tão rápido e tão profundo quanto essa imersão desse final de semana que tu abriu a nossa conversa hoje falando, que é o consciência. Nós somos a Ser Humano Desenvolvimento, oferecemos diversos cursos e treinamentos todos com base no desenvolvimento humano, e todos eles oferecem, por causa da programação neurolinguística, essa velocidade com profundidade de resultados. Ao mesmo tempo, se a gente está falando aqui de algo que mesmo a pessoa nem saiba exatamente o que é, certamente a recomendação é o consciência, que são 3 dias. As pessoas chegam na sexta-feira, 19h30, no hotel, para vivenciar o treinamento, que pode ser em Viamão. A gente tá retomando Serra Gaúcha logo em seguida. E tem Campinas, São Paulo. Perguntaram ali se tem em Minas Gerais. Teremos, ainda sem data, mas a equipe já está trabalhando
para que logo Minas Gerais receba o treinamento lá. Então, a ideia da Ser Humano Desenvolvimento é expandirmos isto para que muitas pessoas possam ter acesso a esse universo do desenvolvimento e vivenciar um treinamento como consciência que dá essa entrega tão gigantesca num espaço curto de tempo. De sexta, 19h30 até domingo, 15 horas. Vivenciar, sem falar qual é a forma certa de viver as coisas, vivendo emoções, é uma imersão no inconsciente. Então, certamente, se alguém, até quando alguém me procura para fazer terapia, eu procuro atender apenas quem já fez o treinamento. Por conta disso, eu entendo que se a pessoa vivencia um treinamento como esse e ainda fica com alguma coisa, eu vou trabalhar uma pequena parte no consultório. Agora, todas aquelas 36 horas vivenciais, ela já fez, ela já vivenciou, a bagagem dela é outra. Então, a minha recomendação é o consciência por tudo isso que eu expliquei. Sobre a Pabilice ainda, Pabilice é cuidado como tu significa os fatos na tua vida, viu? Responde pra ti, tu enxerga o lado positivo ou não tão positivo das coisas, tá? Tu não teve dois casamentos mal-sucedidos. Tu teve dois casamentos que deram certo por um tempo e talvez tenha sido maravilhoso pra ti ou ir pra outra pessoa também. Então, assim, às vezes vale muito a pena enxergar o que existe de bom do que só o que talvez tenha sido não tão bom, né? É. Olha, Fabrícia, depois do consciência, te boto fácil no consultório se tu achar que precisa, que tem bastante coisa aí para a gente olhar com relação a isso. Mas é tudo para o bem. Pensa que tudo isso pode fazer parte do teu passado com relação a como tu sente hoje, não a como tu viveu, porque a nossa história é a nossa história. Fabrício é da onde, tu sabe, Morgana? Não, não sei. É, lembro da Pablícia, mas Minas não Gerais. Minas. Ah, legal. Legal. Mas salta para algum Dá lugar, para vai chegar para em São Paulo, Campinas. Fabrícia. Não espera. Essa foi uma puxada que eu posso falar para vocês compartilhando uma história minha. Esse treinamento ele não é algo para fazer o ano que vem, para fazer no final do ano, porque pensa, a Morgana fez em setembro, nós estamos em abril. Olha quantas coisas ela já conta a partir do treinamento dela. Então, é assim, até quando, né, cada um que está assistindo a live vai ficar na mesma posição por escolha. Agora sim, gente, não é por falta de opção, por falta de oportunidade, é por escolha. Porque a gente está falando aqui, quem não conhece a Morgana, está nessa live, conhece o nosso trabalho, nos conhece. Então, é assim, é parar de se contar histórias, é vivenciar um final de semana que para a vida é um presente. Então, tá ali uma oportunidade gigante que não tenha. Antes eu falei, né, sobre as pessoas procurarem fórmulas rápidas. A gente tem mais de 10.000 pessoas que vivenciaram o treinamento, 17 anos de estrada. A Morgana que está aqui dando depoimento, quantidade de pessoas assistindo a transmissão que comentaram ali, que fizeram, que foi importante. Cauana, obrigada por compartilhar a tua história. Nós acompanhamos contigo, lembro de ti, lembro do teu final de semana, e bem recente, inclusive, mas muito legal saber que tu tá aí com tantas histórias novas a serem contadas. Então, gente, é algo para fazer ontem de manhã. E complementando, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver essas fotinhos. Eu coloquei algumas, mas eu já levei as pessoas mais importantes da minha vida para o treinamento, não todas, porque cada um tá no seu momento. Assim, as pessoas que eu quero levar não tiveram a oportunidade de ver uma live como essa, então às vezes tem um tempo a mais para tomar a decisão e tudo mais, mas eu já levei minha mãe, já levei minha prima, tia, sócio, minha líder de vendas. Então, assim, é um lugar onde eu sempre quero frequentar, porque quando eu vou lá levar alguém, eu reacendo a minha chama do desenvolvimento, eu aprendo com as lições e reflexões que as pessoas que eu levo. Então, eu tô fazendo essa live aqui. Tô dando meu depoimento, não ganho nada com isso. Eu realmente estou aqui por vocês, porque eu sei o quanto isso vai impactar na vida de vocês, como impactou na minha. E assim, a busca pelo desenvolvimento não é o fim, sempre vai ser o início, né? A gente sempre tá no início, a gente sempre tem algo para se desenvolver no profissional, no pessoal, relacionamento, na empresa, sempre a gente pode ser melhor, né? E eu Quando também.
se eu pudesse indicar, comece pelo Consciência, porque eu, Morgana, nunca tinha parado 3 dias para mim. Eu fiquei 5 dias sem celular, eu fiquei os 3 dias sem celular, mas eu fiquei mais 2 dias e eu nunca tinha parado, e feito esse final de semana para mim. Tirei para mim mesmo. É. Quando a gente fala, Morgana, que não recebe nada por isso, eu acho que nós recebemos aquilo que não tem, não é dinheiro, mas é algo que está muito além do dinheiro, que o Zanetti também falou em outro momento, né? Nós ganhamos valor, amigos melhores, família mais curada, mais em paz, se relacionando melhor, amigos mais despidos daquelas fachadas de fazer de conta que eu estou bem. Quando a gente cutuca, gente, quantas pessoas chegam no treinamento como alternativa para continuar vivendo? Eu costumo dizer para nossa equipe, assim, se nós trabalhássemos mais, menos pessoas estariam passando por isso. Utilizando a filosofia da Madre Teresa de Calcutá, né? Não que nós sejamos uma, nem temos essa pretensão, mas utilizar aquilo que nós aprendemos no nosso caminho em benefício daquilo que é a nossa missão, né? A nossa mensagem é entregar para as pessoas liberdade emocional, viver a vida como elas desejam e como todos nós merecemos. Só que é preciso fazer algo para que a gente consiga desamarrar aquelas coisas que nem nós mesmos sabemos como fazer. Então, treinamento tem de 3 em 3 semanas aqui no Rio Grande do Sul, tem todo mês em São Paulo, mas sinceramente eu pegaria somente a próxima data, porque é nessa que eu estaria se eu ainda não tivesse feito esse negócio. Olha, bastante pessoas ficou até o final. O Zanetti, tu pensou em algum presente Eu para as pensei, eu pessoas? pensei, eu adoro Pensou? desafios, tá? Mas tu é rápido, hein? Meu Deus do céu. Eu adoro desafios, tá? Olha só, vamos lá. Próximo treinamento aqui em Viamão, Porto Alegre, Ainda tem? nos dias 23, 24, errei, agora em abril, nos dias 25, 26, 27 de abril, no Vila Aventura em Viamão, e em São Paulo, Campinas, nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho. Legal que o pessoal que está em Minas Gerais, ou São Paulo, capital ou interior, não tem desculpa para dar, que está muito longe ou muito, muito próxima a data, que não dá tempo de se organizar, tá? Tá Para aí, quem. tá Hã? aí a oportunidade de já começarem o desenvolvimento agora, né? Ser maior do que as suas maiores desculpas, porque Então. elas vão E surgir. assim, isso que eu vou falar agora, gente, só vale para agora. Então não adianta chamar amanhã para fechar amanhã, É, tá? Não vale, são tá? 21h21. Isso. Ó, quando a Morgana encerrar a live, tem um link para entrar em Eu contato com vou a Júlia e com a encaminhar, Elis. eu vou encaminhar com eles na live ali no grupo o link do WhatsApp da Ser Humano em Desenvolvimento da equipe. Agora, Perfeito. assim que Então, o Dan me deu quem ok. clicar no link cai no WhatsApp da Júlia ou da Elis, que são as pessoas que vão atender vocês. Para quem fechar até 30 minutos após o encerramento da live, 15% de desconto para o próximo treinamento, seja Campinas ou Vila Aventura. No Vila Aventura é 15%, tanto no Vila Aventura quanto para Campinas, é 15% sobre o preço do treinamento. O hotel nós não possuímos gerência sobre ele, então o hotel paga integral. E sobre o preço do treinamento, falamos de 15%. Agora, 15% sobre o treinamento dá quase R$ 400 de desconto. Isso para quem fechar na primeira meia hora. E quem fechar até 1 hora após o término da live, 10% de desconto. Entendeu? Até 30 minutos, 15, até 1 hora, 10% 30 minutos a partir do horário do do encerramento da encerramento live. da live. Ai, Gente, gente, mandei o link no grupo sem querer. tá bom, Isso tá sou bom. eu. Trinta Começa Não, a tá bom. valer minutos para a gente agora. são 30 E minutos. olha só, gente, para vocês terem uma ideia do quão válido é esse desconto, 15% de desconto, isso entra num pacote empresa para envio de 15 a 19 colaboradores. É. Então, assim, se você fechar agora um treinamento, você ganha um desconto de uma empresa que enviou de 15 a 19 pessoas. E eu quero fazer um complemento, que é assim, o nosso trabalho não costuma ser vendido em cima de preço,
porque o que nós entregamos para as pessoas tem valor. Então, tem muita gente aqui que conhece o nosso trabalho, conhece a Ser Humano Desenvolvimento. A gente não costuma oferecer preço, isso não é uma característica do nosso trabalho. O que a gente entrega é valor, os melhores hotéis, as equipes mais qualificadas, pessoas que têm conhecimento do que fazem, treinamento para conduzir o que conduzem. Então, saibam que vocês estão, fazendo aquisição de algo que tem muito valor. Inclusive, eu sempre dou orientação também para Michelle e para o Zanetti. Na minha opinião, tinha que dobrar esse valor, porque, Eu olha, penso mesmo. vocês, o que vocês entregam ali é surreal. Mas assim, da minha parte, eu realmente levo as pessoas mais importantes da minha vida. E vocês que estão aqui assistindo também são as pessoas mais importantes da minha vida, porque se a minha missão é ajudar no desenvolvimento das pessoas, eu acho que a coisa mais importante da nossa vida é aquela coisa que a gente lembra todos os dias facilmente. Uma vez uma pessoa me perguntou qual que era meu propósito. E eu, no auge da minha imaturidade, falei assim: ah, eu quero ter uma mansão aqui no lado de onde eu moro. Aí, rapidamente, eu refleti: pô, eu não acordo todos os dias pensando na mansão, mas eu acordo todos os dias pensando em vocês, pensando em postar no Instagram, pensando nos meus alunos, no compromisso da semana. Nas vendas que vocês precisam atingir, como que eu posso ser uma pessoa melhor para passar um conteúdo melhor para vocês? Então, se vocês são os meus propósitos, se vocês são a minha missão de vida, o meu propósito de vida, sim, vocês são as pessoas mais importantes. E por isso eu tenho muita responsabilidade de vir aqui apresentar a Michelle e o Zanetti, porque foram pessoas que agregaram no meu desenvolvimento, não foram as únicas pessoas que agregaram, mas pessoas que contribuíram muito acelerou o meu processo, assim, algo que talvez eu poderia evoluir em 10 anos, eu evoluí em 3 dias. E eu vejo assim, eu não sei a idade das pessoas que estão aqui, mas eu fiz o treinamento com a Helene, Lene, que ela tem Sim, a sogra da Julie, a avó da Julie, a avó do namorado da Julie. 24 anos. Quantos? o nome dela 74. 74. Dona Rosa, Dona Rosa, Dona Rosa. A filha Dona dela Rosa. está assistindo aqui. Acho É. que é Dona E, Rosa. e aí E nós esqueci o tivemos nome. uma senhora com 84 anos fazendo. É bacana até falar sobre isso, que para vivenciar esse adulto, nós temos o jovem, que é para adolescentes de 11 a 15 anos, e o adulto para pessoas a partir de 16 anos. Não há limite de idade, é a partir de 16 anos. Ó, quando Ela, Morgana, quando tu falou na idade, o Elaudir deu uma risadinha. Eu acho que ele não se achou tão velho para fazer, viu? o Elaudir fez comigo o treinamento, tá? Aqui de Não se achou Santa tão velho, Catarina. né, Ai, coisa Elaudir? boa. Eu lembro Abre o microfone. que me marcou bastante, porque eu tinha 26 anos quando eu fiz, agora eu tenho 27, né? E eu falei, meu Deus, que oportunidade que eu tenho de, aos 26 anos, tá tendo conhecimento e consciência de tudo isso que eu tive. Só que daí, agora eu não sei, me fugiu, acho que é Dona Rosa o nome, não sei, acho que é Dona Rosa. E eu vi a felicidade dela também com a idade que ela tem de ter feito e falou, mudou a minha vida. Então eu vi, meu, não tem idade mesmo. Eu acho que Ó, o e universo é perfeito. deixa eu te falar no caso dela. Ela chegou lá É. carregada e ela saiu de lá e ela voltou a usar salto alto após o treinamento. Será que isso tem a É, ver com autoestima, hein? É, com sim, de capacidade, né, de às vezes o poder ver nosso longe. corpo tá perfeito, nosso corpo tá perfeito, mas a nossa cabeça diz ao contrário, né? Então acho que foi Perfeito. isso que aconteceu. É, é. A Da Liane e o minha Márcio, acho que parte, os padrinhos estão assistindo ali. Aqui, ó. Tem muita gente, o Careca, a Mari, a Alessandro, o Flaviano, dá vontade de mandar um beijo para cada um. O Pedro, tá todo mundo, um monte de amigo tá assistindo essa. Só dos ah, bonitos. Tem mas eu não. quero, eu quero botar uma regra aí. O Zanetti só vai dar esse José desconto. Maria, O Hã? Zanetti e a Michelle só vão dar esse desconto. Eliane. Vocês tirarem uma fotinho, marcarem a gente no Instagram, Ah, Morgana sim, Kaiser, underline.
Ser humano, desenvolvimento, Julie, Elis que estão aí, coloquem no chat o Instagram de todo mundo aí. Qual que é o Ah, que Instagram de legal, maravilha. vocês? Ó, o meu é esse, Morgana Kaiser, mas deixa a gente ficar bonito pra foto, tá? A gente tem que ficar bonito. Ser O humano. Paulo te ajeitou, ó. A Aveline te ajeita, Aveline. Peraí, gente. Marine. Deixa eu achar os Instagrams de vocês aqui. Ai, Deixa eu coisa tirar a boa. foto Amigo primeiro. Deixa eu querido de tirar a São foto, Paulo, depois Maria, vocês tudo marcam. bem? Ó. Elis, deixa o Instagram da Ser Humano e da Michelle e do Zanetti. Ó, vamos se arrumar para tirar fotos aí para vocês nos postarem, nos marcarem. Nos sigam, nos acompanhem. Ah, a Morgana vai fazer a foto, né? Sim. Tu que Tem vai que fazer a foto, né, estar Morgana? fazendo. Aí, O pessoal também tá tirando as fotos aí para postar. Ó, show. Ó, Michelle, Morgana. Pessoal, obrigada por essa noite maravilhosa, obrigada, por vocês terem topado essa comigo. Amei estar aqui, aprendi, né? Aprendi muito e sou uma pessoa que vocês vão me ver muito ainda pelo Rio Grande do Sul. Inclusive, eu vou fazer um outro treinamento que eu Ó, aconselho vocês, depois do Consciência, continuarem buscando treinamentos. Eu vou fazer o Virtus, que acho que a gente não falou muito aqui. Vai ser no início de maio. Quem for fazer o Virtus, estarei lá. Inclusive tô me preparando aqui psicologicamente. Não sei como que vai ser isso, é mas, para os avançados, tem que ter o mas, consciência de vivenciar o mas tô vírus. pronta, tô pronta, tô pronta. Vou me Fala entregar. sacudindo ali, vai nessa? Ah, e a gente tem um recadinho para falar, muito importante. A Ariane e Márcio. É Ah, Márcio, né? isso. é. Não sou muito boa com nomes, vocês perceberam, né? Pode Márcio. chamar de chuchu. Ariane e Márcio vão ser os dindos da próxima turma do Consciência. Então, quem Aqui no Rio fazer o Grande do Sul. treinamento aí no Rio Grande do Sul, próximo treinamento, ó, eles já Olá. estão com a águia na mão. E a gente Olha lá. quer transformar, a gente quer transformar vocês. Muitas pessoas aqui se veem como uma galinha, mas na verdade são águias. Então, a gente vai fazer parte dessa transformação aí de vocês. Já são águias, mas vocês precisam se ver como águias. Gente que ainda não sabe disso, né? Tem gente que não sabe disso. É, muito bom. Um 21 e beijo para 31 já vocês, se passaram 10 minutos. um É isso beijo que para ela está vocês. convidada. Não, quando Ah, encerrar a tá. live. 21 e 31, então, tá bom. Tá. Só para saber. Um beijo para vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Nós amamos muito vocês. É bom demais abrir uma live desse tamanho, cheia de gente que nós amamos e cheia de pessoas fazendo pergunta e participando. É bom demais. Nós somos muito felizes por ter vocês na nossa vida. Pessoal que Inde- tá aqui, inde- deem o feedback dessa live. Gostaram? Por Curtiram? favor, Vamos fazer só feedbacks novamente? sinceros. Independe o que você faz, qual a sua história de vida, qual o cargo que você ocupa, qual a sua formação, qual a sua renda, sempre acredite nos seus sonhos. Sempre. Show. É. Ó, o pessoal tá só elogiando aqui no chat. Só pela próxima. Tava show. Amo vocês, gratidão por tudo. Nós amamos muito vocês. Morgana, e aí A na próxima é o próxima a gente. treinamento. Não, e aí na próxima nós podemos falar de vendas, né? Na próxima. Se o pessoal ir pro treinamento e antes É, de É. falar de é. vendas, a gente tem que falar de De mentalidade, vendas de até que não mente. rolou nada de vendas. Não, mas fiquem tranquilos. Inclusive, amanhã no grupo eu também eu vou dar um presentinho para vocês relacionado a vendas. Amanhã eu posto no grupo. Hoje vocês foquem ali, falar com a equipe do Ser Humano Desenvolvimento e a gente vai falando os próximos capítulos aí. Mas isso é apenas o início, não é o fim. Beijo, Obrigada, amor, por hoje. Beijo Obrigada para a todos vocês. tchau, vocês. tchau. Beijo, beijo, Valeu. todo Fiquem com mundo. Deus e até Tchau. breve.